Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Felipe Pego Camargos e nós estamos trabalhando aí nas últimas aulas os conteúdos de Brasil colonial. Antes da gente continuar trabalhando esses conteúdos, eu quero reforçar, relembrar alguns avisos, tá? Os nossos bons e velhos lembretes. Primeiro deles, você que está assistindo a aula pela TV ou por outras plataformas, não se esqueça de levar a sua atividade até a escola, tá? Ou, presta bem atenção, ou você pode resolver essas atividades pelo Google Classroom, né? Pelo aplicativo da Aula Paraná. E aí, você respondendo as atividades pela internet, por esse aplicativo, por esse recurso, você também não se esqueça que você precisa preencher a sua chamada, a sua presença. Tudo bem? Então, estamos relembrando isso e vamos agora falar sobre a aula de hoje. Qual é o tema da aula de hoje? Emancipação política do Brasil, a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, tá? Vamos estudar essa primeira parte dessa vinda, né? Desse fato que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, vamos iniciar esse conteúdo. Os objetivos dessa aula são relacionar e compreender as influências e mudanças no Brasil pós-revolução e período napoleônico e reconhecer os motivos que levaram a corte portuguesa a se instalar no Brasil, bem como o processo de instalação na colônia. Tá? Diferente das outras aulas que nós vínhamos estudando, tá? Na aula de hoje nós vamos analisar um evento, um fato histórico que aconteceu lá na Europa e que teve seus desdobramentos, suas consequências aqui no Brasil, certo? Então, por isso que os objetivos trazem pós-revolução e período napoleônico, falando da França e também o processo de instalação da família real portuguesa e sua corte aqui no Brasil, ok? Vamos em frente? Aqui, para a gente poder refletir, tá? A lei de desapropriação, tá? De 21 de junho de 1941, tá? Lei de desapropriação. Vamos ler alguns trechos dessa lei? Então, no artigo 10º, a desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos estados, municípios, Distrito Federal e territórios. E aqui, parágrafo 10º do artigo 20, a desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Parágrafo 20, os bens do domínio dos estados, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos estados, mas em qualquer caso ao ato deverá preceder autorização legislativa. Uau! O que é desapropriação? Né? Então aqui nós temos alguns trechos lidos dessa lei que fala sobre isso, mas afinal de contas o que é isso? Você sabe o que é uma desapropriação? Em que caso ela pode ocorrer? Atualmente esse procedimento precisa ser feito em consonância com o Poder Executivo e Judiciário. Na aula de hoje vamos estudar uma situação na qual milhares de pessoas precisaram deixar suas casas sem poderem acionar a justiça para defendê-las. Vamos para a história. Então, gente, em palavras mais simples, de uma maneira bem direta, desapropriação acontece geralmente quando o poder público, seja o poder do município, o poder do estado ou mesmo o poder do país, tá? Ele precisa utilizar um espaço. Tá? Então, vamos imaginar que você tenha que a sua família tenha uma chácara, um sítio, tá? E o governo vai precisar, seja esse governo municipal, estadual ou federal, e ele vai precisar ali fazer uma estrada, fazer uma rodovia. E aí o que acontece? A sua chácara está no trajeto dessa rodovia. Então o que o governo faz? Ele vai te desapropriar. Ele vai te pagar um valor, porque o imóvel pertence a você, a sua família, e vai usar
parte desse imóvel ou ele como um todo para poder construir essa rodovia, essa estrada. Esse é apenas um exemplo, tá? Nós temos outros exemplos que poderiam ser citados em relação à desapropriação, como por exemplo, quando a gente fala de represas, né? A gente fala de construções até maiores que precisarão tomar alguns territórios e o governo o faz pensando no bem público, ok? Dito isso, a nossa aula vai trabalhar que isso aconteceu com a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, mas isso um pouquinho mais para frente. Continuando, tá? O século XVIII foi marcado por mudanças em âmbito político e econômico, como por exemplo a Revolução Industrial, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, entre outros. O que significa isso? Significa que o mundo estava em mudança durante o século XVIII, principalmente na Europa, onde aconteceu a Revolução Industrial. Mudanças econômicas aconteceram por conta disso. Na França, mudanças políticas, porque a monarquia absolutista foi extinta e aí as ideias iluministas ganharam força, tá? E no Brasil colonial, a exploração do ouro, sobretudo pela força de trabalho escravo, enriquecia a metrópole. Na segunda metade do século XVIII, o esgotamento do ouro e os pesados impostos levaram a movimentos separatistas, como a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Muito bem, a gente estudou isso nas últimas aulas, o ouro acabando, a coroa portuguesa colocando muitos impostos. Em Minas Gerais, a elite intelectual tomou iniciativa para a separação. Na Bahia, setores de todos os grupos sociais, a maioria de afrodescendentes na Bahia também interessados numa melhor condição de vida, todos se uniram, mas a coroa portuguesa conseguiu reprimir esses movimentos, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Império Napoleônico e o Reino Português. Em meio a todas as mudanças e transformações, no início do século XIX, boa parte da Europa estava sob o domínio do imperador francês Napoleão Bonaparte. Então, depois que a Revolução Francesa estava se consolidando, Napoleão Bonaparte foi nomeado cônsul, tá? E Napoleão Bonaparte, que era um general francês, começou um período do quê? De consolidar politicamente a França e de conquistar outros territórios. Então, Napoleão foi um general conquistador de territórios em nome da França. E Bonaparte estabeleceu o bloqueio continental. Ó, perceba que está em negrito aqui o bloqueio continental. Isto é, a proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra sob pena de invasão e punição. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais o bloqueio continental agora. Vamos analisar aqui esse mapa que aparece para vocês. A Europa napoleônica e o bloqueio continental em 1812, tá bom? Então, qual era a intenção do bloqueio continental? A Inglaterra era foi um dos países que Napoleão tentou conquistar, tá? E ele não conseguiu num primeiro momento e por isso ele teve uma estratégia, que era o quê? Usando a sua força, os seus soldados, o seu poderio, Napoleão estabeleceu que nenhum país deveria estabelecer comércio com a Inglaterra. Nenhum país. Caso algum país desobedecesse a essa ordem, esse país sofreria consequências, graves consequências. Aí, a ideia do bloqueio qual é? Que nós temos um mapa europeu, certo? Um mapa europeu dessa época, de 1812, e perceba aqui, ó, que nós temos uma linha que nos lembra uma corrente, nos lembra um cerco. Exatamente para quê? Para que nenhum navio levasse ou trouxesse produtos da Inglaterra, do Reino Unido. Essa ideia, qual era a finalidade, né? O que Napoleão queria? Que nenhum país comercializasse com a Inglaterra a fim de enfraquecê-la economicamente, a fim de torná-la pobre e com isso, digamos assim, facilitar uma possível invasão francesa. Ok? Então o bloqueio continental foi isso, né? A proibição de comércio com o Reino Unido, a Inglaterra, feita pelo Império Francês aqui representado no mapa, certo? E aqui nós temos a imagem de Napoleão como um general francês, certo? Uma representação de 1802,
Tá? Então, esse líder, Napoleão Bonaparte, que conquistou boa parte da Europa. Tá? O Império Napoleônico e o Reino Português. Portugal tentou furar o bloqueio continental, mantendo o comércio com os ingleses, o que com que o general francês enviasse tropas que invadiram Portugal. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Portugal tenta, digamos assim, enganar Napoleão. Portugal era parceiro econômico da Inglaterra. E aí o que acontece? Portugal tenta se manter neutro, mas comercializando com os ingleses. Napoleão descobriu isso, ou seja, que Portugal não estava respeitando o bloqueio continental estabelecido por ele, pelo general francês. E o que vai acontecer? As tropas francesas vêm em direção a Portugal, ao território português. A saída encontrada pela corte portuguesa para escapar das tropas napoleônicas foi a de fugir para o Brasil, sua colônia mais rica, em 1808. Então, para a gente entender bem aqui, Portugal não respeitou o bloqueio continental, as tropas francesas vieram invadir o território português, a família real portuguesa e sua corte, tá, os seus nobres, fazem o quê? Eles entendem que eles não têm como competir, como enfrentar Napoleão Bonaparte. Então, diante dessa invasão que estava acontecendo, eles se organizam e decidem fugir para o Brasil, fugir para a colônia, né? Considerando que das colônias portuguesas da época, o Brasil era a colônia mais rica, ou seja, poderia dar uma estrutura melhor do que as outras para a família real portuguesa e a sua corte. Aqui nós temos uma representação do embarque, né, da família real portuguesa em direção ao Brasil, certo? Nós temos essa representação aqui de 1807, embarque de Dom João, príncipe regente de Portugal, para o Brasil. Agora, a gente precisa entender, ou melhor, nós estamos entendendo. Nós precisamos fazer uma análise mais crítica a essa imagem, né? Apenas para refletir. É claro que a imagem possui o seu valor, possui sua contribuição. Essa imagem aqui nos mostra, né, as carroças, meio de transporte, nos mostra o mar português. Agora, considerando que foi um período de fuga, considerando que foi um período de, entre aspas, perseguição francesa à corte, aos portugueses, será que essa imagem mostra aqui essa calmaria, essa tranquilidade? Será que foi tão tranquilo assim? Podemos pensar, certo? Então, mas aqui nós temos uma representação do embarque dos portugueses rumo ao Brasil. E em 29 de novembro de 1807, a família real e a corte portuguesa, entre 10 e 15 mil pessoas, viajavam para o Brasil em 16 navios escoltados por ingleses. Tá? Então, em 1807, os portugueses iniciaram essa viagem, que a gente acabou de analisar a representação, o quadro, e de fato vieram para o Brasil em 16 navios. E olha o número de pessoas que acompanharam a família real, hein? Entre 10 e 15 mil pessoas, um grande número, né? Um contingente de população muito interessante vindo para o Brasil, a colônia portuguesa. Muito bem. Chegamos agora à nossa primeira atividade, que é a seguinte. Considerando o contexto da chegada da corte portuguesa no Brasil, responda: qual motivo levou as tropas francesas a invadirem o território português? Então, por que os franceses, né, liderados por Napoleão, né, nesse contexto aqui, invadiram o solo português? E B, quantas pessoas aproximadamente se deslocaram de Portugal para o Brasil com a família real em 1808? Nós acabamos de falar nisso, então tem um número aproximado aí. Boa tarefa, aproveite esses minutinhos aí para responder. Até logo!
Conseguiu responder a tarefa? Vamos corrigir? A. O fato de Portugal ter desobedecido o decreto do bloqueio continental de Napoleão, imperador francês, o qual proibiu o comércio com a Inglaterra. Então, esse é o motivo pelo qual as tropas francesas invadiram o solo português. E B. Entre 10 e 15 mil pessoas da corte portuguesa vieram para o Brasil junto com a família real. Então, entre 10 e 15 mil pessoas acompanharam a família real nessa viagem. Aqui, tá? Nós selecionamos algumas imagens dessa família real, né? Nós falamos sobre família real portuguesa, mas vamos conhecer um pouco mais próximos pessoas que faziam parte dessa família. E aqui eu apresento a vocês o retrato de Dona Maria I, rainha de Portugal de 1777 a 1816, uma obra feita em 1783. Então aqui a rainha portuguesa, Dona Maria I, certo? Vamos conhecer mais alguns personagens. Dom João, príncipe regente de Portugal de 1792 a 1816, tá? Príncipe regente era o príncipe que de fato, tá? Dom João era quem de fato estava governando Portugal. Então, as decisões de Portugal estavam sendo tomadas nesse contexto por Dom João, tá? E aqui o que eu quero partilhar com vocês, tá? A Dona Maria, rainha, né? Dona Maria I, ela vai receber um nome, um apelido, vamos dizer assim, de ser chamada de a rainha louca, né? Por que deram esse apelido para ela naquela época? Por conta, né, de alguns distúrbios, de alguns problemas psicológicos que ela teve. Então, há alguns historiadores que narram que ela ficava afastada no quarto, enquanto quem de fato comandava Portugal. E agora, nessa viagem, né, quem tomou essa decisão, inclusive, de vir para o Brasil, foi seu filho, o príncipe regente Dom João. Ok? E, então, a imagem do príncipe regente. E aqui, a imagem, da esposa do príncipe regente, né, a Carlota Joaquina, princesa Carlota Joaquina, que ela era de origem espanhola. Então, a princesa Carlota era espanhola, porém se tornou princesa de Portugal. Por quê? Porque se casou com o príncipe regente Dom João, que nós acabamos de ver a imagem dele aqui, tá? Então, entre os membros da família real, nós falamos sobre sobre a rainha Maria, né, Dona Maria, e falamos sobre o príncipe regente Dom João, e agora mencionamos aqui a Carlota Joaquina, princesa de Portugal, de origem espanhola, casada com o príncipe regente. E aqui, gente, quero chamar a atenção também para Pedro, o retrato de Pedro em 1816 por Debré, tá? Eu quero dar uma atenção especial a Pedro, por quê? Porque nós ainda vamos estudar muito sobre Pedro, que num futuro próximo, né, considerando essa época aqui, 1816, será Dom Pedro. E está estreitamente ligado à história do Brasil, ok? Então, aqui alguns personagens dessa família real que veio para o Brasil fugida de Napoleão Bonaparte. Depois de cerca de 2 meses de viagem, a corte desembarcou na Bahia em 22 de janeiro de 1808. Tá? Viagem começou em 1807, o primeiro destino foi a Bahia e sua chegada em 1808. Tá? Quando chegou na Bahia, Dom João, príncipe regente, tomou decisões que favoreceram o Brasil. Tá? Avançando, uma delas foi a criação de uma escola médico-cirúrgica, uma faculdade de medicina. É importante mencionar que o governo português não autorizava a criação das faculdades no Brasil até então. Olha que interessante. Dom João chegou ao Brasil, junto com a família e sua corte, e ele precisava melhorar o Brasil. Afinal de contas, o Brasil agora passava a receber
o próprio poder político português, que estava representado por Dom João, sua família e a corte portuguesa. E a ideia qual é? O Brasil não podia ter faculdades, não estava sendo autorizado ao Brasil ter faculdades. Porém, a corte está no Brasil e o rei, o príncipe Dom João, autorizou a criação de uma escola superior de medicina, exatamente porque agora é um conhecimento fundamental para o povo que está se instalando ali, ok? A faculdade criada na Bahia foi um avanço significativo para o Brasil, mas o documento que muito contribuiu para a economia brasileira e que rompeu com o Pacto Colonial foi a Carta de Abertura dos Portos às Nações Amigas, tá? Gente, Pacto Colonial. Pacto Colonial era o quê? A colônia precisava comercializar exclusivamente com a metrópole. Portanto, o Brasil precisava comercializar exclusivamente com Portugal. Porém, Portugal está ocupado pelos franceses. Diante disso, o rei português, o príncipe português que está no Brasil e sua família, com a corte, precisam permitir que o Brasil comercialize, que o Brasil tenha a sua economia liberada para o comércio com outras nações, pois Portugal, nesse momento, repito, controlado pelos franceses, ok? Aqui nós temos a imagem do decreto da abertura dos portos em 1808, assinado pelo príncipe Dom João. Com essa medida, o Brasil, que tinha o comércio exclusivo com os portugueses, poderia estabelecer o livre comércio com outras nações, o que aumentou a receita da colônia. Uma vez que o Brasil pode comercializar livremente, tá, o dinheiro, o faturamento, tá, vai aumentar, pois o Brasil não comercializava apenas agora com Portugal, mas com outros países, aumentando a variedade de produtos e também de navios que aqui chegavam. Atividade 2. Em relação à chegada da corte portuguesa na Bahia, responda: por que a Carta de Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas rompeu com uma tradição do Pacto Colonial? Acabamos de falar sobre isso, você terá alguns minutinhos para responder. Boa atividade!
Respondeu? Vamos ver se você acertou? A abertura dos portos brasileiros às nações amigas rompeu com a tradição do pacto colonial, uma vez que, pelo pacto, o comércio do brasileiro deveria ser exclusivo com a metrópole, ou seja, né, Brasil e Portugal. Todavia, com a carta, o Brasil estava livre para comercializar com outros países e com esse comércio gerava um dinheiro maior do que até então havia chegado comercializado com o Brasil. As ações do príncipe regente Dom João levaram as autoridades da Bahia a pedir sua definitiva permanência, propondo inclusive a construção de um palácio. Entretanto, alegando que a Bahia era mais vulnerável a um ataque francês em comparação à capital da colônia, o Rio de Janeiro, no dia 26 de fevereiro de 1808, embarcou sentido Rio de Janeiro. Então aqui, os baianos que receberam a corte portuguesa perceberam que melhorias estavam acontecendo. Diante disso, foi feito o convite. Porém, Dom João decidiu, enquanto príncipe, levar sua família e toda a corte para o Rio de Janeiro, uma vez que era a capital da colônia, né, o Rio de Janeiro, desde o século XVIII, e também por uma questão de segurança. Em 7 de março de 1808, a corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro, capital da colônia, com uma grandiosa festa recepcionando. Então, a capital recebe a metrópole, né, ou melhor, a colônia recebe a metrópole com alegria. Com o estabelecimento da família real portuguesa e sua corte no Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se a sede do Império Ultramarino Português. Em outras palavras, a colônia passava de um local de exclusiva exploração para o centro administrativo, político e econômico da própria metrópole. Olha que interessante, o Rio de Janeiro agora é a sede do governo português. A colônia é a sede da própria metrópole. E isso, como nós já estamos estudando, está gerando benefícios para o povo brasileiro. Atividade 3. Explique, né, o papel do Rio de Janeiro, né, explique sobre o Rio de Janeiro passou a desempenhar a partir da instalação da família real portuguesa e sua corte. Tá? Então vamos lá. Essa atividade é a seguinte, tá? O Rio de Janeiro, considerando a instalação da família real portuguesa e sua corte, que papel passou a desempenhar? Né? É isso que está perguntando. Né? O que o Rio de Janeiro, a partir da instalação da corte portuguesa, começou a ter de importância para, não somente para o Brasil, mas para os próprios portugueses? Então, vocês terão um tempinho para responder essa atividade. Até logo!
Vamos corrigir? O Rio de Janeiro passou a desempenhar o papel de sede do Império Português. Olha que importante, né? O Rio de Janeiro agora é a capital, a sede da própria metrópole, estando na colônia. A coroa portuguesa no Brasil. Ao mesmo tempo que as melhorias econômicas foram acontecendo, é necessário observar que na cidade do Rio de Janeiro existia a necessidade de abrigar entre 10 a 15 mil pessoas que chegaram juntamente com a família real. Então pense também agora no transtorno, né? Nem tudo são flores, nem tudo são coisas boas, né? Tem 10 a 15 mil pessoas que precisam ser instaladas no Rio de Janeiro, gente. Para isso, algumas casas foram solicitadas aos súditos pela coroa e a marca Príncipe Regente, marca PR, foi colocada em alguns edifícios. Para aqueles que tinham suas propriedades ocupadas, o PR popularmente significou prédio roubado ou ponha-se na rua. Pois é, para poder abrigar essas 10 a 15 mil pessoas, vários moradores, vários súditos do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, foram desapropriados. Agora eu te convido a lembrar do início da aula, quando nós falamos da lei da desapropriação. Nesse sentido, os moradores não tiveram como apelar para a justiça, não tiveram o que fazer a não ser o que? Ceder suas casas para a corte portuguesa. E aí, de príncipe regente, foi feita uma brincadeira, né, uma ironia, usando as iniciais como ponha-se na rua ou prédio roubado. E agora, atividade 4, né, nós temos aqui sobre a chegada da corte portuguesa e sua instalação definitiva no Rio de Janeiro, assinale a alternativa correta. Então nós temos aqui as opções, vocês terão um tempinho para marcar a alternativa certa.
Vamos para a correção. Resposta correta. A corte trouxe melhorias econômicas, mas desabrigou moradores de suas casas, lembrar da sigla PR. Considerações sobre a aula. O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que a fuga da corte portuguesa para o Brasil, bem como sua passagem pela Bahia e instalação no Rio de Janeiro, tá? Lembrando, fugindo de Napoleão, chegando na Bahia, se instalando definitivamente na capital da colônia, Rio de Janeiro. E já no primeiro mês da corte portuguesa no Brasil, leis favoreceram a educação e o comércio, com destaque para a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Em termos práticos, o Brasil deixava no campo econômico de ser uma colônia de Portugal, ao ter liberdade de comercializar com outras nações. Apesar das melhorias, na cidade do Rio de Janeiro, muitos foram forçados a saírem de suas casas para acomodarem membros da corte. E na próxima aula, nós vamos aprofundar nossos estudos sobre a administração portuguesa no Brasil. Espero você, tá? Para a gente poder aprofundar tudo isso que nós já vimos nessa aula, na próxima aula sobre a corte no Brasil, a administração joanina. É isso aí, até a próxima.